começar a conversar um pouco sobre o tema, eu queria fazer novamente uma oração. Então, vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, que o Senhor esteja aqui conosco hoje, nessa pregação, que cada um de nós aqui seja tocado pela Tua Palavra e que o Senhor esteja aqui conosco, sempre conosco. Que o Senhor abençoe essa igreja e eu te agradeço porque todos estão aqui hoje e que a gente possa estar aqui junto, se reunindo em Teu nome, Pai. Isso que eu te agradeço, te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Recentemente eu estava vendo na internet e eu me deparei com uma frase. Eu fiquei pensando nessa frase, fiquei pensando em vários dias nessa frase. O diabo tem pressa em enganar, Jesus tem pressa em salvar. E a gente tem pressa em quê? Ultimamente nós temos tido pressa em quê? Em julgar a pessoa que caiu, nosso irmão que caiu, em fazer a nossa própria vontade, em muitas vezes a gente querer que só os nossos desejos carnais sejam feitos. Será que é isso que nós estamos tendo pressa? Agora, esse ano, nós temos a eleição. E o ano da eleição é um negócio complicado, porque a gente se depara com várias vezes algumas pessoas cristãs que elas pregam mais sobre o seu político do que sobre Jesus. Como assim? Eu já me deparei com pessoas falando para mim: Fernando, tu sabia que fulano era cristão? Eu não sabia. Eu soube porque eu vi ele saindo lá da igreja. Eu fico pensando assim, antigamente os cristãos, eles eram conhecidos assim porque eles tinham esse nome porque eles eram muito parecidos com Cristo, eles estavam sempre na mão de Cristo, eles tinham a essência de Cristo. Por exemplo, quando Pedro foi negar Jesus, ele tentou fingir que ele não seguia Jesus, mas ele não conseguiu porque as pessoas diziam assim: não, tu anda com aquele lá porque você fala como deles. Eles não conseguiam, os cristãos antigamente eles simplesmente não conseguiam negar a Jesus, porque eles já eram parte, como se fosse parte de Jesus, porque eles já eram tão semelhantes que mesmo querendo negar, mesmo querendo esconder que eram, eles não conseguiam. E hoje em dia eu fico pensando, como que nós não demonstramos que nós somos cristãos? Como a gente se auto-intitula cristão, sendo que algumas pessoas, quando a gente sai da igreja, as pessoas não sabem que a gente é cristão. Como que pode isso? Porque a gente deveria exalar isso, a gente deveria viver isso. O nosso oxigênio deveria ser o Cristo, a gente deveria viver a base disso. E eu acredito que a nossa grande missão que a gente está aqui é ser cristão lá fora, porque assim, ser cristão aqui no sábado, que a gente vem aqui no culto, eu acho que é bem fácil, se tu vai ver, porque aqui todo mundo é cristão, aqui ninguém vai te julgar. Mas o nosso papel como cristão começa lá fora, quando a gente vai para a nossa vizinhança, quando a gente vai lá para a nossa casa. Será que o nosso papel como cristão não começa lá fora? Será que as pessoas da tua vizinhança, do teu trabalho, do teu local de estudos, eles sabem que você é cristão? Porque se eles não sabem, a situação está preocupante. Porque, assim, eu acho que nós não devemos ter vergonha de ser conhecido como aquele tipo de cristão chato. Mas eu não digo tipo de cristão preconceituoso. Porque hoje em dia, lá fora, as pessoas elas têm uma visão de que os cristãos são pessoas preconceituosas, que têm um preconceito com os pecadores. E, na verdade, Jesus odiava o pecado, mas ele amava o pecador. Será que isso hoje, como cristãos, como alunos de Cristo, será que a gente não deveria ser como ele, ter aprendido isso com ele? Mas muitas vezes a gente se importa mais com o pecado da pessoa do que com a própria pessoa. Tanto que lá fora a gente vai ver que as pessoas, se tu falar que tu é cristão, as pessoas elas não vão gostar de ti. Elas vão achar que tu vai ser preconceituoso com elas, que
acabar que elas vão esconder as coisas que elas fazem por medo, porque elas têm certeza que tu vai lá e tu vai julgar ela. Eu acho que hoje em dia a gente tem que focar nisso. A gente tem que focar em tirar essa visão deturpada que as pessoas têm do cristão. Tirar essa visão de que nós somos um povo que vai lá e vai julgar, vai olhar com olhos julgadores aquelas pessoas. Não, a gente tem que ser como Cristo foi. Cristo nos olhou, a gente estava lá no chão, e Cristo olhou pra gente, Ele viu que a gente tinha potencial para estar aqui louvando Ele, para estar aqui adorando Ele nessa igreja. Ele foi lá e tirou a gente daquele mundo ruim que é aí fora, e Ele olhou pra gente com os olhos assim, não, aquele lá, ele é um pecador, mas ele pode ser um filho meu. Ele pode servir a mim. Deus nunca nos olhou com olhos julgadores, Ele sempre nos olhou com olhos amorosos. E eu acho que a gente tem que começar a ser mais alunos de Cristo nesse sentido também. Não julgar o nosso irmão, o nosso próximo. Às vezes, tem um irmão caído, não seja a sua primeira atitude ir lá e falar o mal dele, seja a sua primeira atitude buscar ele, procurar ele, saber dele. E as pessoas lá fora também. As pessoas lá fora, a gente não pode começar julgando elas, a gente tem que falar do amor de Cristo para elas. Às vezes, algumas pessoas, elas chegam, se eu estou chegando perto, já aconteceu uma vez comigo. Lá vem a pastora, não vamos falar nada para ela, porque está vindo a pastora e vão ficar bem quietos. Agora vocês parem de falar as coisas que vocês estavam falando. E sabe que, às vezes, ser reconhecido como cristão chato, às vezes não é tão bom, porque a gente acha assim, ai meu Deus, todo mundo me acha um cristão chato, que coisa mais chata. Não, eu sou só um cristão. Mas, na verdade, eu acho que a gente deveria sentir uma honra de ser reconhecido como um cristão chato. Aquele cristão que está toda hora falando do amor de Jesus, falando da palavra de Deus, falando de como Jesus mudou a tua vida, como Jesus te tirou lá do fundo do poço e te deu uma vida nova. Às vezes, sabe, eu fico realmente triste, porque a única missão que Deus nos deu é vir aqui e pregar sobre Ele, e aí a gente tem vergonha. Algumas vezes a gente tem vergonha de ser cristão, de proclamar esse amor. Mas quando eu penso que Jesus saiu lá ele abdicou de toda aquela glória que ele tinha lá no céu e veio para cá, para a terra, para sofrer para a gente. Ele pagou pecados que ele nem cometeu. Fomos nós que cometemos esses pecados. E aí Jesus vem para cá, ele tinha a glória toda lá no céu e ele desce aqui na terra e tem que conviver com pessoas que diziam que ele expulsava os demônios em nome de Satanás. Ele conviveu com pessoas aqui que queriam apedrejar ele algumas vezes, porque ele falava a verdade. E Jesus, ele veio aqui e ele não tinha um lugar para ele repousar a cabeça, como diz a Bíblia, quando ele não tinha um lugar para dormir ao certo. E aí a gente vê aqui, muitos de nós aqui temos mais condição do que Jesus tinha naquela época. E Jesus deixou toda aquela glória dele de lado para fazer uma coisa que eu acho que talvez nem seria necessário. Porque, imagina, se Deus falou assim, ó, Eva e Adão, se vocês comerem do fruto, vocês certamente morrerão. Eu acredito que se Jesus não tivesse vindo, Deus continuaria sendo justo. Porque ele estaria fazendo o que ele falou, mas Deus foi amoroso com a gente. Ele pensou assim, não, eu quero ver os meus filhos salvos. E aí ele foi lá e fez com que, Jesus veio aqui para pagar um pecado que ele nem cometeu. E aí a gente se depara tendo vergonha de falar desse amor, falar desse Jesus Cristo que morreu por a gente na cruz, que deixou de lado tudo que ele tinha por amor da gente, por amar muito a gente. Eu acho que a gente necessita voltar às nossas origens, de quando as pessoas elas falavam de Cristo, que tinham amor a Cristo, e que para elas
versículo 10. Efésios, no capítulo 6, versículo 10. Quem achou, diga amém. Efésios, capítulo 6, versículo 10 diz assim: quanto ao mais sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. A gente tem que voltar às nossas origens. Eu acho que a gente, ultimamente, a gente tem deixado isso de lado, sabe? Quanto ao mais, eu vou seguir lendo aqui. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazê-lo. Aqui, Paulo nos aconselha para a gente estar agarrado na nossa armadura, na palavra de Deus. E também aqui a gente vê que Paulo fala que para orarem por ele, porque ele estava preso em nome do Evangelho. E em vez de ele pedir para ele ser solto, ele pedir para ele ficar bem, que, sei lá, botasse ele numa prisãozinha melhor, mas ele não, ele pediu para que desse sabedoria, que Deus desse sabedoria a ele, para ele falar sobre o Evangelho. A gente vê como os cristãos de antes, eles nos davam esse exemplo de que não importa o nosso bem-estar, tem que importar a gente falar da palavra. Eu acho que nossa primeira preocupação é sair lá fora e falar da palavra de Deus, falar desse amor que nos renovou, que deu uma vida nova pra gente, que nos deu esperança. A gente precisa voltar a isso, sabe? E também não só falar lá fora, mas a gente também precisa renovar nós mesmos, a gente precisa voltar às origens de antes, a gente precisa voltar a cuidar do nosso corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, a gente precisa voltar a cuidar dele, a gente precisa cuidar dele e tentar sempre fazer as melhores coisas, tipo ter hábitos saudáveis, sei lá, e fazer uma caminhada, comer coisas melhores, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo, Deus habita em nós. Essa igreja aqui, você não vai pichar ela, deixar ela toda feia, porque Deus, a gente sabe que Deus vem nos visitar aqui. E aí, como é que você vai deixar o seu corpo mal cuidado? Quando a gente não cuida do nosso corpo, a nossa mente também não está boa. E quando a nossa mente não está boa, não tem como a gente ter uma conexão com o céu. Não tem como a gente se conectar com Deus quando a nossa mente não está boa, porque é como se tivesse uma nuvem, uma coisa nublada entre nós e Deus. Quando a nossa
boa, não tem como a gente ter uma conexão boa com Deus. A gente também, a gente tem que voltar a priorizar o sábado. Na Bíblia, lá no mandamento, diz assim, lembra-te do dia do sábado. Por que lembra-te? Frequentemente o sábado tem sido esquecido. Isso é uma armadilha do diabo desde o Éden. Deus instituiu o sábado lá no Éden. E desde o Éden, o diabo está sempre trabalhando para que o sábado seja esquecido. Tanto que no mandamento está, lembra-te do dia do sábado. Às vezes a gente diz assim, não, mas eu guardo o sábado. Mas guardar o sábado é abdicar de tudo aquilo que é do mundo. Deus nos deu esse dia, o sábado, e falou assim, não, filho, eu quero que você deixe esse dia para mim. Eu quero que você guarde esse dia, que você se volte às minhas coisas e que você faça a minha obra, porque Deus sabia que se Ele não deixasse um dia para a gente não iria deixar um dia, porque às vezes a gente deve ser cristão a semana toda, mas a gente esquece muitas vezes. Então Deus deu o sábado assim, não, eu quero que esse dia você guarde para mim, que você faça as minhas coisas e que você possa me glorificar e me adorar nesse dia. Porque eu imagino assim, Deus nos dá a vida todos os dias. A gente tem 7 dias na semana. Muitas vezes a gente deixa de fazer a maioria das coisas no sábado. Eu acredito que, como Deus nos dá a vida, Ele poderia ter pedido 6 dias e não deixado um. Mas Deus, Ele é tão bom que Ele só pediu um dia. Um dia da semana para a gente guardar Ele, para a gente pensar nele, para a gente ter uma união com Ele, para a gente desenvolver a nossa união com Ele. Não que a gente não tenha que ser cristão todos os dias, mas esse dia a gente principalmente tem que ser cristão. E a gente tem visto como o sábado tem sido banalizado, sabe? Mas o sábado eu vou na igreja e Deus está feito meu compromisso com o sábado. Não é assim. O sábado ele tem que ser um dia especial, tem que ser aquele dia que você fica esperando a semana toda. Falta 5 dias para o sábado, falta 4 dias para o sábado. Hoje é sábado. Tem que ser um dia de grande felicidade, tem que ser um dia assim, meu Deus, agora eu vou ter o sábado, vou ter o meu descanso aqui, vou parar de pensar lá no meu trabalho, parar de pensar naquela prova que eu tenho que fazer, parar de pensar nessas coisas e vou me voltar ao meu Pai do céu. O sábado é isso, sabe? E também a gente precisa, outro aspecto, também a gente precisa saber que a Bíblia não é só um livro. A Bíblia não pode ser só um livro na nossa vida que a gente pega, abre lá em Salmos e deixa aberto lá de enfeite. Então, a Bíblia não pode ser só mais um livro que a gente lê. A Bíblia tem que ser o livro. A gente tem que saber que a gente tem a palavra de Deus, que a gente tem a sabedoria conosco. Que como a gente tem aqui, a gente tem a nossa conversa já, muitas vezes a gente tem que saber que esse é um dos livros mais importantes da nossa vida. A gente não pode simplesmente fingir que ele é só mais um livro normal. A gente precisa ver essas palavras aqui nesse livro e trazer elas para a nossa vida, absorver elas, trazer elas para o nosso coração. A gente não pode só ler e, li já, estou fazendo meu ano bíblico. Pronto, está feito o meu compromisso com Deus. Não, você tem que ler, você tem que sentir fome desse livro. Quando eu digo fome, assim, por exemplo, você não fica 2 dias, 3 dias sem comer e fica sem fome. Que a Bíblia seja o seu alimento sempre. Que você esteja sempre procurando esse alimento, que a Bíblia assim, seja para você indispensável, que aquele dia que você não lê a Bíblia, você sinta a fome espiritual corroendo dentro de você. Porque a gente precisa ser assim, porque enquanto a gente não buscar a Bíblia, a gente não vai conseguir ser um cristão melhor. Enquanto a gente não buscar a palavra de Deus, a gente não consegue ter uma união melhor com Deus, porque isso aqui é Ele falando conosco. Como é que a gente quer ser amigo de alguém se a gente não fala com aquela pessoa? Como é que a gente quer ter uma união com tal pessoa, uma conexão com tal pessoa se a gente não conversa com ela diariamente? A gente tem que abrir essa Bíblia e permitir que Deus fale conosco.
convido vocês agora a abrir um texto de Hebreus 12, capítulo 7 em diante. Hebreus 12, versículo 7. Todo mundo achou? Amém? Se hoje a minha mensagem, você se identificou com essa mensagem, você acha assim, não estou fazendo nada. Mas, ai meu Deus, eu vim hoje e eu acho que Deus fez essa guia aí pregar pra mim. E ai, eu acho que Deus deve estar muito bravo comigo. Nossa, Deus deve ter imaginado que eu sou a pior filha do mundo. Não. Vamos ler o texto de Hebreus 12, versículo 7, que diz assim: É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se tenham tornado participantes, logo sois bastardos e não filho. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então vivermos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhe parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda a disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitados, fruto de justiça. Quando Deus nos fala e nos chama a atenção, Ele não está sendo um pai ruim, Ele não quer, tipo assim, você é o pior filho do mundo. Não. Ele, como um pai bondoso, Ele fala assim: não, filho, olha aqui, você está fazendo isso errado, não faz isso, você vai se perder. Eu não quero que você se perca porque eu te amo. É igual quando tem uma criança pequena, você não vai deixar ela colocar o dedo na tomada. Até porque você sabe que aquilo é ruim, que aquilo vai prejudicar ela, vai machucar ela. Então, quando você ama, você cuida, você chama atenção. E se Deus não chamasse atenção, igual Ele chama de todo mundo, eu acho que a gente não seria filho verdadeiro de Deus. Porque o Pai verdadeiro, Ele ama a gente e Ele nos chama atenção quando algo que a gente faz é perigoso para nós. E o que a gente faz? Será que a gente vai precisar ser corrigido para a gente mudar? Será que Deus vai precisar nos corrigir, nos chamar a atenção para a gente mudar? Como que a gente muda? Eu convido vocês a abrirem o livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 1. Oséias é um livro muito difícil de achar. Todos acharam? Amém? Bom, Oséias, no capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e ligará. E no versículo 3 ali continua dizendo assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva, e sua vinda é certa. E Ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. A gente tem que nos voltar a Deus, voltar a Ele, porque Ele certamente é isso que Ele quer, que a gente volte. Ele não está querendo fazer isso só para, Ele não está nos corrigindo para a gente se sentir mal. Ele só quer que a gente volte para Ele, que a gente volte para a casa dele, que a gente não esteja aqui na igreja perdido, que a gente se ache, que a gente procure Ele, que a gente ame Ele, que a gente proclame a palavra dele lá fora, que mais pessoas saibam a sua palavra. Se você não entende muito a Bíblia, se você não consegue muito saber das coisas da Bíblia, estudar a Bíblia sozinho, pergunte. Mesmo você tendo anos de igreja, é muito comum a gente
pode ser comum é a gente acumular essas dúvidas, porque é por meio dessas dúvidas que o diabo nos enfraquece. E ele constantemente tem botado dúvidas na gente para a gente se enfraquecer na fé. A gente não pode guardar essas dúvidas, não tenha vergonha de ter dúvidas, sempre pergunte, sempre procure saber, porque no momento que a gente deixa de lado, a gente vai certamente cair. Quando a gente deixa e começa a ter dúvidas, a gente certamente vai cair, porque se a gente não sabe no que a gente crê, como é que é isso? Como que a gente não vai saber no que a gente crê? Quando alguém te perguntar alguma coisa, como você não vai saber responder? Assim, não deixe, porque o diabo constantemente tem nos tentado, tem nos feito esquecer da palavra, tem nos colocado dúvidas. Então não deixe isso. Eu queria agora convidar o Patrick para cantar aqui uma música, e aqueles que quiserem realmente mudar, quiserem realmente se renovar, que venham aqui à frente, porque a gente vai estar orando por isso. Milagres acontecem sem ter explicação. São fatos comprovados, mistérios da oração. A imaginação não pode compreender a força de um milagre com todo o seu poder. Milagres acontecem sem ter explicação, nem mesmo a ciência consegue desvendar. Milagres são presentes lá do céu. Milagres acontecem, milagres de Jesus. Às vezes procuramos a tudo explicar, achamos um motivo pra não acreditar. Não seja mais um tolo que cala sua voz. Milagres acontecem, nós temos que falar. Milagres acontecem sem ter explicação, nem mesmo a ciência consegue desvendar. Milagres são presentes lá do céu. Milagres acontecem, milagres de Jesus. Eu acredito que em cada coração que às vezes passa um medo da gente não ter a proteção de Deus. Mas Deus em nenhum momento vai te desamparar, em nenhum momento Ele vai soltar da tua mão. Quando você cair, pede ajuda a Ele, e é Ele que vai te erguer e vai te levantar. Milagres acontecem sem ter explicação, nem mesmo a ciência consegue desvendar. Milagres são presentes lá do céu.
Milagres acontecem, milagres de Jesus. Milagres acontecem, milagres de Jesus. Queridos, se hoje vocês têm medo de se renovar, têm medo do que as pessoas podem dizer para vocês, se as pessoas podem ridicularizar vocês lá fora, eu quero que vocês saibam que na Bíblia Deus nos fala várias e várias vezes a frase: não temas porque eu estou contigo. Deus fala que no mundo a gente teria aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Deus nos fala, e quem venceu o mundo está do nosso lado. Quem vai ser essas pessoas que nos ridicularizam se o vencedor do mundo está do nosso lado? Essas pessoas não têm nada do lado delas, e a gente tem o Criador do Universo, a gente tem o nosso Pai que venceu esse mundo lá na cruz, que pagou os nossos pecados. O cargo pode ser pesado, mas com Jesus ele pode ser leve, ele pode ser mais leve, e Jesus está do nosso lado. A gente precisa ter essa certeza que Jesus sempre vai estar do nosso lado. Jesus nos diz também que ele tá na porta e bate, mas a gente precisa saber que a porta se abre de dentro. Então hoje Jesus tem batido na sua porta, Jesus está batendo na sua porta incessantemente, mas ele está esperando que você abra ela. Ele está esperando que você abra a porta para ele cear contigo, porque o Cristo quer estar contigo, o Cristo te ama, mas ele espera que você tenha a iniciativa de você abrir a porta para ele poder entrar na sua vida e fazer a renovação na sua vida. Permita que Deus faça morada na sua vida, porque ele vai te mudar, e ele vai estar contigo, e ele pode fazer o cargo ser mais leve, ele vai renovar tudo por dentro de ti. Agora, eu queria convidar quem pudesse se ajoelhar agora para a gente fazer uma oração. Querido Deus e bondoso Pai, muito obrigado por esses teus servos que apareceram aqui. Muito obrigado por eles estarem à sua disposição, mas esteja sempre com eles, Pai. Esteja com eles, dando forças a eles, dando fé a eles, e que eles não temam, porque eles saibam que o Senhor está com eles. Deus, esteja com os teus servos e renova a vida deles, que eles tenham fome da tua palavra e que eles necessitem de sair daqui e pregar o teu evangelho a toda criatura que eles verem na frente. Amém. Que eles não tenham vergonha de ser um cristão chato lá fora, porque ser do Senhor é muito melhor, porque a gente sabe que ser cristão chato é uma honra pra gente. Querido Deus, que o Senhor esteja conosco durante essa semana e que o Senhor faça o seu agir na nossa vida. É isso que eu te peço em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém.